da nossa cidade e muitos prêmios. Programa Hamilton Espíndola. É isso aí, de volta no programa Hamilton Espíndola. Que alegria neste dia, sábado. E é um culto em seu lar, o programa Hamilton Espíndola. Você não pode ficar de fora, meu irmão. É só você participar conosco aqui, viu? Olha aí, tem brindes, tem premiação e já chegou aqui o rei do brindes, viu? O rei do brindes, ele, viu? O pastor Jean, viu? Que já falou que a partir desse programa, viu? Vai ter brindes, camiseta de brindes, viu? Vai ter muita coisa boa aqui através da IES Brindes, que não é só IES Brindes agora, viu? É IES Camisetas casual. Rapaz, é coisa boa. Essa daí já é da camiseta casual? Abre lá pra nós, abre lá. Aí, a paz do Senhor, pastor João. Paz do Senhor, essa aqui já é da coleção 2024. Jesus Leão da tribo de Judá. Isso aí. Rapaz, camiseta casual. Pessoal, IES Camiseta, quer uma camiseta bacana, diferenciada? Fala com o pastor Jean, que ali tem uma equipe qualificada para lhe atender, e ele já fez uma parceria aqui, viu? A parceria aqui que vai ter brindes agora à vontade, então vai ter camiseta aqui, camiseta do autismo, menino, vai ter. É isso aí. Vai ter ou não vai ter, pastor Jean? Vai ter, com certeza vai ter. E não veio só hoje não, né? Trouxe um companheiro aí, pastor Jean? Trouxe um companheiro? Trouxe meu genro aqui, benção na minha vida. Trouxe o genro? João Paulo. O João Paulo já ministrou aqui, a paz do Senhor, João Paulo. A paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você veio fazer a segurança do sogro hoje? Fazendo a segurança dele aqui, fazendo a contenção aqui dele. Tá vendo? Tá fazendo a contenção. Olha o braço do homem, você viu, né? Olha o braço do homem, entendeu? Veio fazer a segurança do pastor Jean hoje. Brincadeira à parte, mas o João Paulo também é militar, né, João Paulo? Sou sim. É militar, né? E um homem de Deus já esteve aqui ministrando a palavra, uma palavra poderosa. Eu não pude estar no dia, mas eu estava ouvindo. Eu estava descansando, né? Eu fui dar uma descansada ali no Corumbá 4 aquele dia, porque a correria é demais, menina. A gente precisa dar uma pregada nos olhos, entendeu? Pra dar uma merece. Fortalecida, né? E aquele dia eu falei, não. Aí surgiu a oportunidade, os meninos aqui, o Israel é jornalista, informação, você tava no dia? Tava, né? O Elias também, né? Advogado, mas são os meninos que gostam dessa parte aqui, né? De estar aqui atento nessa área do som, na área do audiovisual também, então, né, pôde ficar aqui para te atender, né? E foi bacana, não foi? Foi bem. Você recebeu você bem aqui no dia? Sim, muito bem. Então tá bom, então tá falado aqui e foi tão bem que até eu me lembro até hoje, que até o Jean tava elogiando aqui os meninos, né? No ar, eu escutei, rapaz, de lá eu escutei ele falando bem de vocês, né? Rapaz, na ausência aí do senhor da Janaína, eu, Israel e companhia aí, né, Israel? A gente tenta chegar por bem perto de vocês, né? Trabalho sério, viu, pessoal? Né? O Israel Artiago, ele faz parte do grupo do Porão, né? Desde o início, né? Do pessoal do Comep, né? Então, é um menino de Deus, pregador, cantor. O Elias, né? Foi líder de jovens da nossa igreja por diversos anos, né? É advogado, é o nosso advogado hoje, né? Cantor, ele canta, né? Graças a Deus, mas nós esperava mais. Eu não vou cantar aqui agora, porque senão a irmã Nilma vai conseguir nem anotar ali os pedidos, entendeu? De música. Mas é um excelente pregador. Agora nós temos que aprender a cantar, viu, Elias? Vou te dar um conselho, nós temos que aprender a cantar, porque nós que prega, quando nós formos arrebatados, nós vamos só ter que cantar lá, não vai ter como pregar não, viu? Então nós vamos aprender a cantar, viu, João Paulo? Vamos ter que aprender a cantar. Vamos ter que cantar, né? Vamos aprender a cantar. Não vai dar certo não. Porque na hora que nós chegamos no céu, nós não vamos pregar mais, é só cantar. Já tá aprendendo a cantar, pastor Jean? Eu não tenho muito esse dom, não. Então, mas vai ter que aprender. Esse dom ainda não me alcançou. Não, mas eu não alcancei ele. Mas vai alcançar, viu? Qualquer coisa nós fala com o pastor Rogério, né? Que ele é maestro, né? Que nós até comentamos o nome dele aqui agora, hein? Ele vai ensinar o senhor a cantar. Ele ensinou eu a cantar, entendeu? Não ficou bom, não, mas por causa que o aluno não era muito bom, entendeu? Mas alguma coisa canta, né? Tá no processo de aprendizado. Pastor Jean, antes que nós entrássemos aqui na mensagem, eu quero fazer aqui uma breve apresentação do senhor, né? O senhor é
um empresário referência na cidade, né? Tem hoje, né, eu posso dizer que é a maior, sendo uma das maiores do Centro-Oeste, que é uma empresa, uma fábrica de brindes, né? Desde canecas, desde brindes como chaveiros, né? Como mochila, como camiseta, como esquizo. Rapaz, aquela que o senhor me deu é topzíssima, viu? E gela até a alma, viu? Você põe a água gelada, quando você pensa que ela vai esquentar, ela tá mais gelada, viu? É muito bom. Então, desde esse contexto de brindes, mas antes o senhor teve uma experiência também na indústria farmoquímica, né? O senhor teve algum tempo na empresa. E aqui nós eu queria que o senhor participasse antes da hora do especialista, né? Mas acredito que foi pressionada a agenda, tinha um movimento lá na chácara do senhor hoje pela manhã, né? Sim. E aí, tinha um evento lá. Um evento lá que não deu certo o senhor chegar, né, nesse horário, né? Mas assim, o que eu quero aqui ouvir um pouco do senhor antes da mensagem, só pra gente trazer esse insight aqui, né, de experiência, que talvez o seu testemunho pode ser motivador, né, hoje nós temos milhares e milhares de ouvintes, né, para alguém que está na audiência hoje. Então eu gostaria que o senhor, né, em breves palavras, pudesse aqui, né, falar, e logo nós estaremos chamando a Vieta aqui para o senhor ministrar aqui a palavra do senhor. O senhor já esteve aqui outra vez também ministrando, né, e foi bênção pura, né, a gente nos conheceu recentemente, mas Deus já colocou um amor muito grande no meu coração pela vida do senhor. O senhor tem sido um grande orientador. Às vezes eu chego lá e vou conversar, senhor, não, pega por esse caminho, e a gente vai indo. Então, nessas experiências o senhor tem contribuído comigo. Eu gostaria que o senhor pudesse também, né, contar aqui em rápidas palavras a sua história, e que seja, né, um testemunho, ou não sei se o senhor quer aglutinar o testemunho na mensagem, o senhor fica à vontade. Que bom. Primeiro eu agradeço, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre muito, muito gratificante, sempre muito bom estar na companhia de pessoas boas, né? Eu sempre digo que o que realmente faz sentido para a vida da gente é a gente estar na mesma frequência, a gente falar as mesmas coisas. Quando a gente sai da frequência, quando a gente está em ambientes de pessoas que não falam, não têm a mesma língua, que não professam a mesma fé, que não têm o mesmo pensamento que a gente, a conversa acaba não fluindo, né? Quando a gente tem a possibilidade de estar em ambientes onde as pessoas falam das mesmas coisas, pensam as mesmas coisas e querem as mesmas coisas, as coisas acabam fluindo com uma rapidez maior e trazendo mais resultado, né? E assim, o que eu posso dizer sobre o Jean empreendedor é que nada do que tem acontecido poderia acontecer se antes disso não viesse uma direção de Deus. Quase tudo na vida, ou tudo na vida da gente, parte da direção de Deus. Eu sempre digo que essa direção ela vem através da voz que te instrui. O Espírito Santo, que a gente bem conhece, ele vem e te mostra o caminho. Esse o primeiro ponto é esse. É que alguém que a gente conhece, que a gente sabe quem é, que tem o domínio sobre todas as coisas, que conhece todas as coisas, te mostra o caminho. A partir daí, vem uma segunda decisão que é tão importante quanto a primeira, que é dar o primeiro passo em direção a esse caminho. O Senhor vem, me mostra o caminho através do Espírito Santo, mas o passo de seguir esse caminho, ele é meu. Então, a fé que a gente processa, ela é caracterizada por 2 pontos essenciais, que é a soberania de Deus, que é a voz que me orienta, e a responsabilidade humana, que é o desejo de continuar caminhando por esse caminho que eu fui direcionado. Então, a IES, bem como tudo que o Senhor tem colocado na minha vida, parte desse princípio. Eu sempre digo que na minha casa, na minha vida, na minha família, nos meus negócios, eu não aceito nada que não venha do Senhor. Então, tudo que atravessar o meu caminho veio do Senhor. Tudo que chegar até a minha vida, chegar até a minha casa, chegar até a empresa, veio do Senhor. Seja o cliente, seja o fornecedor, seja o amigo, seja o funcionário, tudo é conduzido pelo Senhor. Tudo vem dele. E a partir da hora que o Senhor, ele manda essas oportunidades, essas pessoas, aí a minha escolha determina o resultado que eu vou ter no final. Então, a IES é fruto disso, é fruto da direção dada por Deus
e das decisões que eu venho tomando no decorrer desse tempo, né? A gente tem uma empresa que vai para 5 anos. 5 anos que a gente fundou a IES. E assim, não sendo prepotente, mas hoje a IES, ela se enquadra entre as 10 maiores empresas de brindes promocionais do Brasil. Oh. A gente é uma das 10 maiores do Brasil. A gente é o maior fornecedor de brindes da educação adventista no Brasil. A educação adventista, para quem não sabe, é a maior rede de educação do mundo. E a gente é o maior fornecedor da educação adventista no Brasil. Então, assim, tudo isso só aconteceu porque um dia o Senhor nos deu essa direção. E a gente escolheu ouvir essa voz, obedecer essa voz e caminhar na direção dessa voz. E aí, nesse caminho, o Senhor tem proporcionado outras oportunidades. E agora a gente lança esse projeto que o Hamilton comentou, que é o IES Camisetas, que é uma marca de camisetas de evangelização. Todas as camisetas, elas trazem mensagens bíblicas, é uma camiseta casual, uma camiseta do dia a dia, mas com também essa intenção de evangelizar através da fé. Tanto é que o slogan que a gente adotou é "Vista a sua fé". Então essa é a iniciativa que a gente vai tomar, o propósito que a gente tem, o projeto que a gente tem através da IES Camisetas, que inicia agora em 2024. Então vocês vão ouvir falar muito de IES Camisetas, porque um dos propósitos é levar a mensagem do Senhor através dessas camisetas, né? E no mais, assim, quem queira conhecer um pouco da história, um pouco da IES Brindes, um pouco da IES Camisetas, a IES Brindes fica na Avenida Brasil, no número 3070, assim, na quadra do Hotel Intercity. Eu sempre digo assim, ninguém imagina o que é IES Brindes até entrar lá. Depois que você entra lá, aí você entende um pouco do que eu tô te falando aqui, do que eu tô expondo. Então eu convido todos os ouvintes, né, a estar indo lá, conhecer a estrutura, conhecer o que a gente tem para oferecer. Mas, mais do que isso, talvez o que eu tenho para reforçar aqui nessa minha oportunidade é assim, o sucesso ele jamais chega como prosperidade se o Senhor não for na frente. Se eu não chegar com o Senhor na frente, eu posso até conquistar várias coisas, mas isso não vai se transformar em prosperidade, porque prosperidade não é o dinheiro que eu ganho, prosperidade é a vida que eu levo depois do dinheiro que eu ganho. A prosperidade é um conjunto de fatores que impulsionam a minha caminhada. Não é só dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro e ele acha que isso é ter prosperidade. E na verdade, a prosperidade é quando o dinheiro traz equilíbrio para as outras coisas. Então assim, o que eu tenho alcançado através do Senhor na frente dos meus projetos é essa prosperidade. O que eu posso testemunhar para os irmãos que estão ouvindo é exatamente isso, que a prosperidade do Senhor, ela acontece para quem deixa ele na frente, para quem coloca ele na frente, mas também para quem tem a ousadia de dar o primeiro passo. Eu sei que o Senhor está na frente, então eu não posso ter medo de dar o primeiro passo. E isso a gente vai entender um pouquinho na mensagem. Eu estou tentando encaixar o que eu estou falando aqui, Hamilton, com um pouco da mensagem que a gente vai trazer posteriormente, que faz todo sentido o texto que a gente vai seguir. O Senhor precisa ir na frente, mas eu tenho que ter a coragem e a ousadia de dar o primeiro passo. Eu até hoje, na reunião que eu estava participando, Hamilton, eu até disse algo que é muito interessante e que confronta a igreja. Todas as vezes que um povo foi rejeitado na Bíblia, esse povo estava orando. Todas as vezes que um povo foi rejeitado na Bíblia, esse povo estava orando. E o que esse texto me ensina? Que se eu orar e não obedecer, não adianta. É verdade. Eu oro, tenho a direção e obedeço a direção. Isso faz o sentido na minha caminhada cristã. Se eu só orar e não obedecer, eu vou ser rejeitado do mesmo jeito. Agora, quando eu oro, escuto a voz e sigo a direção, aí eu alcanço a vontade de Deus, que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Então é bem isso que o Jean, que a IES, que tudo que me cerca tem vivido. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.
Então, assim, eu louvo a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado, pelas oportunidades. Eu louvo a Deus pelo ar que eu respiro. Eu louvo a Deus pelos milagres que Ele faz na minha vida todos os dias. Mas eu também assumo a responsabilidade de tomar as decisões certas. Eu também assumo a responsabilidade de fazer as escolhas certas. Porque a vontade de Deus, ela é exatamente isso. É ouvir a voz dEle. Ouvir a voz dEle em todas as decisões que você tomar. Porque o que você vive hoje, o que você está vivendo hoje, é consequência das decisões que você tomou. Engano é, Israel, às vezes a gente achar que o que eu estou vivendo hoje é a vontade de Deus. Não, o que eu estou vivendo hoje é obediência à vontade de Deus. Existe uma diferença muito grande. Porque quando eu falo, eu estou vivendo a vontade de Deus e o meu irmão não está, eu estou falando que o Deus que eu sirvo é injusto. Porque Ele me deu oportunidades e não te deu oportunidades. O que eu estou vivendo hoje é a obediência à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa e perfeita e agradável para todos. Alguns obedecem e seguem, outros não. Então a culpa não é de Deus, não é da vontade dEle. A culpa é minha de obedecer ou não à vontade dEle. É isso aí. Se fez sentido? Dica importante, né? Obedecer à vontade de Deus. E vamos chamar a vinheta agora para Deus falar conosco através da vida do pastor Jean. No programa Hamilton Espíndola, é hora do maior arquiteto do universo falar conosco. Oferecimento, arquiteta Daiane Freitas, 993333853. Pensou em reforma ou construir? Fale com Daiane Freitas, 993333853. Agora, vamos ouvir Deus falar conosco. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos respaldar um pouco do que eu falei antes da vinheta, com um texto que está em Josué capítulo 3, a partir do versículo 11. Todos os irmãos que podem, Josué 3, versículo 11. O texto ele nos diz assim: Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da seca. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está à banda de Sartã, e as desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todos e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Glória a Deus, a palavra do Senhor aos nossos corações. Mas confrontando tudo o que eu tinha falado antes, essa palavra ela nos relata a conclusão da travessia do deserto. A palavra do Senhor diz que num determinado momento o Senhor chamou Moisés para ser o libertador do povo. E esse povo ele caminhava pelo deserto e caminhou pelo deserto 40 anos. E a palavra do Senhor que durante todo esse período o Senhor cuidava desse povo. O Senhor supria as necessidades desse povo. O Senhor caminhava com esse povo numa coluna de nuvens e numa coluna de fogo. O Senhor dava a esse povo tudo que era necessário para esse povo caminhar no deserto. E aqui eu abro um parêntese e aprendo algo dessa palavra. Quando eu estou caminhando pelo deserto, o Senhor ele não me manda plantar. O Senhor não me manda fazer nada. O Senhor me chama à obediência. O Senhor me chama à confiança no cuidado dele. E esse povo ele passou durante 40 anos vivendo unicamente o cuidado do Senhor, vivendo unicamente a providência do Senhor. E aí quando esse povo ele chega
para tomar posse daquilo que o Senhor tinha preparado, da Canaã celestial, da terra da promessa, esse povo ele se depara de frente a uma dificuldade, a um obstáculo. O Jordão está logo à frente. Era muita gente para atravessar o Jordão e eles não tinham estratégias até aquele momento para atravessar aquela dificuldade e tomar posse da promessa. E aí Josué, falando com o Senhor, recebe do Senhor uma estratégia. E o Senhor diz exatamente o texto que nós lemos. Ele diz: Josué, pega a arca, prepara os sacerdotes para conduzirem essa arca, e a arca vai na frente. E quando o sacerdote chegar diante do Jordão, com a presença de Deus, peça para que o sacerdote coloque o pé na água. Quando o sacerdote colocar o pé na água, o milagre acontece. E eu quero resumir para os ouvintes, para todos que podem escutar essa mensagem nessa tarde, que procuram, que esperam o milagre, que esperam o recebimento da promessa do Senhor, assim como aquele povo queria naquele momento. Esse versículo, esse texto, ele nos ensina exatamente como tomar posse das promessas do Senhor. Ele é um relato detalhado de o que eu preciso fazer para tomar posse da promessa do Senhor. Existia uma promessa, mas existia um obstáculo, existia algo a ser transposto até que essa promessa fosse alcançada. E o Senhor, ele diz a Josué o que é necessário. E nessa tarde nós vamos entender. Ele diz: Josué, para que você tome posse da promessa, a presença de Deus precisa ir na frente. Irmãos, eu não consigo tomar posse das promessas de Deus na minha vida se a presença de Deus não estiver comigo. Nem o Jordão, nem o Mar Vermelho, nem um obstáculo, nem uma enfermidade, nem uma dificuldade financeira, nem um problema no casamento, nada que você esteja passando hoje pode ser superado se a presença de Deus não for na frente. A presença de Deus, ela é a maior característica de que a promessa vai ser alcançada. Isso tem a ver unicamente com Deus. Unicamente com a soberania dele. A presença dele é essencial para que as coisas aconteçam na minha vida e na sua vida. 50% do milagre, 50% da entrega da promessa tem a ver com a presença de Deus. A presença de Deus é essencial. Mas o texto também me diz que Deus orienta Josué a também dizer para que os sacerdotes coloquem o pé na água antes, porque aqui está o segredo dos outros 50%. Para eu alcançar a promessa de Deus é necessário que a presença de Deus esteja comigo, mas também é necessário que eu tenha confiança de colocar o pé. Os 50% tem a ver com a responsabilidade humana, tem a ver com a minha capacidade de ter fé o suficiente para saber que a presença de Deus, ela transpõe qualquer obstáculo. Deus poderia unicamente abrir o Jordão e o povo passar, mas ele diz: não, eu preciso que você confie que eu tenho capacidade de abrir o Jordão. Isso é fé. Isso é acreditar que se eu der o passo certo, o Senhor tem poder para abrir. O Senhor tem poder para romper e tirar todos os obstáculos. O Senhor tem poder para curar. O Senhor tem poder para prosperar. O Senhor tem poder para restaurar. O Senhor tem poder para todas as coisas. Mas é necessário que antes que as coisas aconteçam, eu tenha fé de dar o primeiro passo. Eu tenha fé de fazer o que eu fui chamado para fazer. Eu acredito que da última vez que eu vi aqui, eu não sei se os irmãos recordam, mas eu disse assim que em quase tudo na minha vida, o Senhor requer que eu tenha responsabilidade. Porque quando eu não tenho responsabilidade, Ele também não se torna responsável. Se eu não tiver responsabilidade de fazer o que é certo, o Senhor não vai avalizar o meu errado. O Senhor não vai me fazer alcançar alguma coisa que eu não tenho a disponibilidade de primeiramente fazer o que é certo.
Tem muita gente que busca um equilíbrio financeiro, e aí ele ora ao Senhor atrás desse equilíbrio financeiro, mas aí ele recebe o salário dele no final do mês e aí ele gasta mais do que ele ganha. Infelizmente o Senhor não vai validar o teu projeto, porque o projeto de Deus, ele é amparado pela justiça. Você quer prosperar financeiramente? Gaste menos do que você ganha, e não tem a ver com quanto eu ganho, tem a ver com quanto eu gasto. Eu quero comprar uma casa própria. Irmão, o Senhor tem poder para abrir portas, mas é necessário você economizar e dar entrada na sua casa e financiar o resto. Porque senão seria injustiça, uns terem e outros não. Então o Senhor, na sua soberania, ele diz: 50% eu faço, mas os outros 50% é responsabilidade sua. Isso é o que nós cremos, que o Senhor é soberano e o Todo-Poderoso, mas que o homem também tem responsabilidade e que as suas escolhas sempre trazem consequências. Quando o povo chega diante do Jordão, o Senhor diz: não te preocupe, a minha presença vai na frente. Mas não espere que só a minha presença seja suficiente para abrir o Jordão. Eu preciso que você dê o seu primeiro passo. E assim na nossa vida, não pense que a presença de Deus é suficiente. Meu irmão, a presença de Deus é essencial, mas as minhas decisões têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. A presença de Deus, ela é essencial para a minha caminhada, mas as minhas decisões, as minhas escolhas, e todas elas trazem consequências na minha vida. Não culpe a vida que você tem hoje pela vontade de Deus. Culpe a vida que você tem hoje pelas escolhas que você fez. O Senhor, ele está todos os dias, ele está nos orientando, nos dando a direção, mas as minhas escolhas determinam onde eu vou chegar. As minhas escolhas determinam a vida que eu tenho levado hoje. Se eu tenho seguido a vontade do Senhor, se a minha vontade está alinhada à vontade dele, eu tenho certeza que o que nós estamos vivendo hoje é o centro da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas eu preciso em toda a minha caminhada ser sensível a essa voz. Eu preciso em toda a minha caminhada ser sensível a essa direção. Que nós possamos em 2024 não esperar tudo do Senhor, mas esperar tudo no Senhor. O esperar no Senhor me dá a validação de que os meus planos serão bem-sucedidos. Esperar somente no Senhor, talvez eu não alcance o que eu quero, o que eu espero, porque o Senhor, ele me dá condições, habilidades, dons e me capacita na caminhada para eu alcançar tudo que ele tem para mim. Então, que 2024, o nosso ano, ele seja feito, ele aconteça, ele alcance os resultados que a minha capacidade, que a minha habilidade, que as minhas decisões e que as minhas escolhas vão me levar. Talvez o final do seu 2023 não foi tão bom. E eu te garanto nessa tarde, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que todos nós alcancemos tudo aquilo que um dia ele preparou, que nós alcancemos tudo aquilo que ele determinou sobre as nossas vidas. É interessante que a Bíblia não diz que eu sou abençoado, a Bíblia diz que eu sou mais do que abençoado. A Bíblia não diz que eu sou bem-sucedido, a Bíblia diz que eu sou mais do que bem-sucedido. A Bíblia diz que eu sou muito mais do que eu acho que eu sou. A Bíblia diz que eu tenho muito mais capacidade do que eu acho que eu tenho. Talvez chegou o tempo de eu começar a acreditar nisso. De eu começar a acreditar que o Deus que eu sirvo, ele acredita em mim, ele acredita no meu potencial muito mais do que eu. Ele acredita que eu posso ir muito mais longe do que eu acredito que eu sou. A Bíblia diz que eu posso ser muito mais bênção do que hoje eu sou. A Bíblia, ela diz que eu posso transbordar muito mais do que o que eu tenho hoje. A Bíblia, através da palavra e da vontade do Senhor, diz que eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. O que nos falta é acreditar, sem duvidar, que
que a vontade de Deus é essa para minha vida. Que a vontade de Deus é que eu alcance lugares que eu nunca imaginei, que eu esteja vivendo aquilo que eu nunca imaginei. Porque a gente precisa entender uma coisa, Israel. Eu só consigo transbordar na vida de alguém aquilo que me preencheu. Quando eu começo a encher um copo com água, ele só transborda depois que ele enche. Então, se o Senhor quer que eu transborde na vida de alguém, em alguma área da minha vida, primeiro Ele vai me encher. Primeiro Ele vai me dar recursos suficientes para que isso aconteça. E esses recursos, ele vem através dessa voz que me direciona, através dessa voz que me mostra o caminho. Então, o que cabe a mim é só obedecer essa voz. O que cabe a mim é só seguir a orientação dessa voz. O que cabe a mim é só fazer a vontade do Senhor. Talvez a gente nunca dê a atenção que a oração do Pai Nosso nos pede a dar. A oração do Pai Nosso, ela diz que o que eu tenho que fazer é abrir mão da minha vontade para viver a vontade do Senhor. Que seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. É abrir mão da minha vontade e viver a vontade do Senhor. E o que eu posso concluir nessa breve palavra é que um dia o Jean abriu mão da vontade dele para viver a vontade do Senhor. O Jean abriu mão da vontade dele para viver a vontade do Senhor. E se o meu testemunho tem capacidade de te fortalecer nessa tarde, eu te diria para você fazer o mesmo. Talvez você não tenha força para orar. Talvez você não sabe o que pedir. E um dia eu estava exatamente nessa situação. E a única oração que eu fiz foi: Senhor, eu abro mão da minha vontade para viver a sua. E essa oração eu repito todas as manhãs quando eu levanto. Senhor, eu abro mão da minha vontade para viver a sua. Eu abro mão do meu querer. Eu abro mão dos meus desejos. Eu abro mão dos meus planos para viver a vontade do Senhor. Me faz mais sensível. Me faz mais sensível à voz. Me faz mais sensível à direção. Se essa mensagem fez sentido para você, se ela serviu para o seu 2024 ser diferente, coloque isso em prática. Abra mão da sua vontade para viver a vontade do Senhor. Abra mão. E vale a pena. Eu posso te dizer com toda a certeza do meu coração, vale a pena. E eu encerro a minha palavra. Hora de falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, nós concluímos, meu Pai, esse período enfatizando tudo aquilo que nós dizemos, Senhor. E como eu disse, meu Pai, tendo a ousadia de repetir, Senhor, no ar, para todos os ouvintes, meu Pai, diante de um público enorme. Senhor, eu declaro nessa tarde, Senhor, que eu abro mão da minha vontade para viver a tua vontade, que eu abro mão do meu querer, que eu abro mão de tudo aquilo que eu sonho, que eu abro mão de tudo que eu quero, meu Pai, para viver o que o Senhor sonha para mim, para viver o que o Senhor quer para mim, para viver tudo que o Senhor já tem preparado para mim. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, me faz mais sensível à tua voz, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, me conecta, meu Pai, a pessoas certas e me coloca nos lugares certos, meu Pai, pois a tua frequência conduz os meus passos, Senhor. Ó Deus poderoso, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, também eu declaro na vida de todos aqueles que estão ouvindo, meu Pai, nessa tarde, meu Pai, que eles também tenham essa coragem, meu Pai, que eles também tenham essa ousadia, meu Pai, de abrir mão da vontade deles, de abrir mão dos projetos deles, meu Pai, para viver unicamente a tua vontade. Senhor, reina na minha vida, Senhor, reina na minha casa, reina nos meus negócios, meu Pai. Reina na minha família, Senhor. Senhor, nessa tarde, meu Pai, eu também te peço, meu Pai, reina na administração dessa casa. Reina na administração da vida daqueles que trabalham nessa casa, meu Pai. Reina na vida, meu Pai, do pastor Bertier com a sua família, meu Pai. Que ele tenha sabedoria para conduzir, meu Pai, a tua obra. Reina na vida, meu Pai, do pastor Hamilton, meu Pai.
Que ele tenha, meu Pai, ousadia para fazer a tua vontade, meu Pai. Reina na vida de cada ouvinte, meu Pai, que está disponibilizando o tempo, meu Pai. Reine no lar dele, reine na vontade deles, meu Pai. Reine, meu Pai, reine na tua igreja, meu Pai. Reine no meio do teu povo, meu Pai. Pois nós sabemos, meu Pai, que quando o teu reina, meu Pai, o teu reino é feito de justiça. O teu reino é soberano, meu Pai. Que o Senhor seja o rei da nossa vida. Que o Senhor seja o rei dos nossos planos, meu Pai. Que o Senhor reine. Que o Senhor reine e que a tua vontade prevaleça, meu Pai. É o que nós te louvamos, meu Pai. Te agradecemos nessa tarde, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.